Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uma experiência comum a todas as pessoas que é o mal-estar interior e a perda de equilíbrio que sentimos quando, por fraqueza, dizemos uma mentira, não é verdade? Com certa frequência ouvimos um comentário como este: me sinto muito mal, péssimo quando eu minto. Detesto mentir. E é natural que sintamos esse abalo, esse desequilíbrio, porque cada um de nós é uma obra mestra de Deus. Cada um de nós, como nós aprendemos na doutrina cristã, somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é a verdade plena, a verdade mais pura. E se somos imagem e semelhança de Deus, então nós fomos feitos para caminhar na verdade, para andar na verdade. E portanto, a verdade ela está no íntimo do nosso ser, no âmago da nossa alma. Depois, é natural que nós sintamos esse abalo, esse desequilíbrio ao mentir, porque as pessoas que vivem à nossa volta confiam em nós e nós temos consciência disso e sentimos o dever de não defraudá-las. Por esses motivos, quando mentimos, percebemos que fizemos algo que não está certo. E a consciência, por assim dizer, grita. A paz desaparece imediatamente. Também temos a experiência contrária, a alegria, a paz, quando dizemos uma verdade. E muito mais quando não foi nada fácil dizê-la, quando nos custou muito falar aquilo. Contei tudo o que deveria ter contado. Como as pessoas falam, né, como sentindo uma paz, uma alegria, uma afirmação como essa, né? Contei tudo o que deveria ter contado. Agora estou tranquilo. Agora eu posso dormir em paz. Inclusive, há esse refrão que diz assim que o justo dorme em paz, né? Ou em outra forma de dizer, o sono dos justos, o famoso sono dos justos. E é verdade, porque as pessoas corretas, as pessoas que não temem nada, as pessoas que vivem na verdade, elas podem colocar a cabeça no travesseiro e dormir com toda a paz. Então, nós sentimos uma grande alegria, uma grande paz ao viver na verdade, ao dizer a verdade. Também nós nos fortalecemos toda vez que somos sinceros. O nosso caráter se forja na medida em que nós vamos vivendo na sinceridade a cada dia. Por quê? Porque custa para todos nós sermos sinceros em todas as ocasiões. E toda vez que eu digo a verdade,
aquilo me torna mais íntegro, aquilo me faz com que eu amadureça como pessoa, me torna melhor. Então, nesse sentido, a falta de sinceridade desequilibra, desestrutura a personalidade. Toda vez que uma pessoa mente, é como se provocasse uma rachadura, ou se já tem uma rachadura lá, aumenta cada vez mais. E aquela pessoa ela vai se destruindo interiormente, vai perdendo a sua identidade. Ela percebe isso. Também a falta de sinceridade nessa desestruturação da personalidade gera a insegurança. Então as pessoas começam a se sentir inseguras porque elas têm medo de que em algum momento as pessoas descubram a verdade, não conseguem ter paz. Uma outra característica que está ligada à preocupação, com o que os outros pensam ou não de nós, é a timidez. E a timidez é uma insegurança, principalmente com relação a que as pessoas me conheçam como eu sou. E se eu não sou tão inteligente assim, então muito bem, que as pessoas me conheçam dessa maneira. Agora, o tímido ele tem medo, como se tivesse medo da verdade. Ele fica preso a uma imagem que ele quer criar de si mesmo. Um autor, falando a respeito disso que estamos dizendo, diz assim: a mentira tem muito de antinatural. Os olhos foram feitos para ver, os ouvidos para ouvir, a inteligência para descobrir a verdade e a língua para expressá-la. Quando se mente, provoca-se uma violência contra a natureza e também contra a própria vida social. Aquele que mente em qualquer assunto é como se pusesse em circulação moeda falsa. O que sentiríamos se num dado momento se descobrisse que a metade do dinheiro num país é falso? Veja só o raciocínio desse autor. Vamos imaginar que essa base, que é a base da vida humana, que é a confiança, se perdesse totalmente e começasse a vingar a mentira, a falsidade em todos os âmbitos da sociedade. Seria terrível. O que sentiríamos se num dado momento se descobrisse que a metade do dinheiro num país é falso? E o que haveríamos de sentir se é um pai ou uma mãe que mentem? Se é um juiz que mente? Se é uma autoridade pública que mente? Simplesmente sentiríamos pânico. O pânico nas pessoas individuais, na família, nos bancos, na economia, no país inteiro. Sentiríamos nas próprias vísceras a desconfiança, a insegurança, o pavor. Seria apavorante viver sem nenhuma confiança. Imagina, você sai à rua, você não pode confiar em ninguém, você não pode confiar no que as pessoas vão fazer com você. Se você entra num táxi, você não sabe se a pessoa vai te levar para aquele lugar ou vai te sequestrar, e assim por diante. Imagina viver na falsidade. É terrível, é terrível. A decadência da verdade, então termina esse autor dizendo essas palavras, é a principal causa da decadência de qualquer sociedade. E em contrapartida, reerguer uma pessoa, uma família, uma comunidade, é reerguê-las primeiro moralmente, fazendo reinar nelas o que há de mais essencial, o amor pela verdade. Ou seja, o caráter das pessoas,
a moralidade, você quer que uma pessoa ela se torne melhor, né? Ela se transforme, ela se torne preciosa, né? O primeiro requisito é a veracidade. Toda moralidade se apoia nessa virtude, nessa qualidade humana. A respeito do que estamos falando, eu estou lembrando agora de um rapaz que uns anos atrás ele esteve uns meses vivendo na Bulgária, e esse país, como nós sabemos, ele pertenceu à cortina de ferro, como nós dizemos, que são aqueles países do leste europeu e que seguiam o comunismo. E o regime comunista, como sabemos, é um regime ditatorial, né, onde há uma meta, um foco do regime que é buscar a sociedade igualitária de classes, pensando que ali toda a justiça será feita. É uma busca legítima da justiça, né, da paz entre os homens, mas primeiro que é um pouco duvidoso que, uma vez que a sociedade esteja toda ela viva, toda ela numa situação igualitária, ela a partir daí já deixará de ter injustiça. E também o ruim, né, desse pensamento é colocar todos os meios para que se alcance esse objetivo dessa sociedade igualitária, os meios quais forem. E isso passa por cima da liberdade das pessoas. E então o que acontece é que nesses países as pessoas aprenderam a dissimular, aprenderam a mentir. Elas se mostram umas para as autoridades públicas, né, enfim, para os representantes do governo, e outra na realidade, né, na sua vida normal. Isso é uma característica assim, de todos os países que viveram sob um regime ditatorial. Então essa pessoa ela falava que no caso concreto a minha instituição, o Opus Dei, que demoraria muito para começar num país como esse, porque as pessoas perderam a moralidade, perderam a integridade. Você não pode confiar nas pessoas. A partir do momento que elas se deixam dominar pela mentira, pela falsidade, você perde tudo, né? Todo o valor de um ser humano. Jesus Cristo, ele, ao vir aqui à Terra, ele nos disse umas palavras que nos devem servir de pauta para a nossa vida. Seja o vosso modo de falar, sim, sim, não, não. O que vai além disso provém do maligno. Veja só o que Jesus está dizendo. Que nós caminhemos nessa trajetória, a trajetória da clareza, né? Se é sim, é sim. Se é não, é não. E tudo que vai além disso, tudo que não segue isso, provém do maligno, porque imagina aquela pessoa que diz que é sim, mas não é tão assim, né? Fez, mas ao mesmo tempo isso são artimanhas, isso são meias verdades, e a meia verdade, como se costuma dizer, é uma grande mentira, né? A verdade é a verdade e o que não é verdade é mentira. Então Cristo ele pede uma atitude clara de respeito à verdade. Ele pede uma conduta de todos nós simples, transparente, veraz. Também Nosso Senhor dizia uma frase que nos ajuda muito nessa consideração sobre esse tema. Ele dizia assim:
conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. A verdade vos tornará livres. A verdade liberta. A verdade liberta. Vai muito naquele sentido que comentamos no início da meditação, quando a pessoa diz a verdade, ela se sente aliviada. E a pessoa que não vai por esse caminho, é como se ela se prendesse a uns aguilhões fortíssimos, poderosíssimos, né? que é a escravatura do medo, né? Enfim, né? da busca de algum determinado interesse. Por isso ela não falou a verdade, fica escrava, né? da sua condição fraca de ser humano sem caráter. A verdade vos libertará. Um tema importante ao falar sobre a verdade é por que mentimos? Pensar sobre isso. Por que mentimos? E conhecendo um pouco melhor os motivos, nós saberemos como lutar para dizermos sempre a verdade, para sermos verazes. Por que mentimos? Mentimos, em primeiro lugar, eu diria, por vaidade. Por vaidade. O que é a vaidade? É querer ficar bem. Esse desejo de ficar bem. Todos temos uma tendência de dar uma dourada na pílula, uma tendência a contar vantagem, não é verdade? Por exemplo, se nós fizermos uma viagem e ficamos num hotel determinado, na hora de contar para os amigos, para os parentes, nós queremos falar, puxa, fiquei num hotel maravilhoso, um hotel 5 estrelas e na verdade era 4 estrelas. Né? Não era muito diferente de 5 estrelas, mas aquela puxadinha para cima, né? para ficar bem. Né? Ou dizer que o filho tirou a melhor nota da sala de aula. E quando na verdade ele foi bem, foi muito bem, mas ele tirou a segunda melhor nota. Dizer que ocupamos tal cargo na empresa e não é verdade. É outro cargo. É nessa empresa, trabalhamos nesse lugar, mas não é esse o nosso cargo. Dar a entender que temos uma situação abonada, uma situação confortável, quando não é bem assim. Então nós mentimos para ficar bem e também mentimos pelo contrário, para não ficar mal. Para não mostrar que não sabemos, por exemplo, determinado assunto. Para dissimular a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, a falta de condições, de fraqueza. E as pessoas então estão comentando algo numa rodinha e um tema, sei lá, sobre economia e aquele assunto você não sabe, não tem conhecimento, mas você faz uma cara ali que está, né, acompanhando tudo perfeitamente, como se tivesse total domínio daquele assunto. Nós mentimos para não ficar mal, dizendo que gastamos tanto numa compra e na verdade foi muito mais. Isso é comum, num casal, comentar lá que fez aquela compra e o outro pergunta, e aí, quanto que custou? E aí vem aquele
aquele receio de falar a verdade, dizer que sabemos tal notícia, que alguém chega lá comentando, vocês ficaram sabendo, estão sabendo dessa notícia e tal, e aí dizemos que sabemos, dizer que lembramos de fazer tal coisa. Puxa vida, você lembrou de fazer isso que eu te pedi? Ah, sim, claro, claro. E não, né? Nos esquecemos totalmente. Então, a vaidade é uma grande inimiga da verdade. E com isso nós podemos tirar um primeiro propósito dessa meditação, que é não nos importarmos em ficar bem, e sim em dizer a verdade. Eu já sei que eu quero ficar bem, que eu tenho a tendência a ficar bem, mas, por outro lado, eu sei também que há um bem maior, que é a veracidade. E, de fato, quando as pessoas notam que nós somos verazes, né, que nós somos íntegros, a admiração que as pessoas têm por nós, terão por nós, é muitíssimo maior do que ter ficado bem, né, naquela conversa, ter ficado bem naquele momento. Não é verdade? Por quê? Porque a veracidade é algo muito mais profundo, né? E realmente é um grande valor do ser humano. Então, fazer o propósito de contar as coisas como são. Como são. Um autor, ele vai dizer a esse respeito, uma personalidade simples. Então, aí nós pensamos na simplicidade, né? Que sejamos simples, transparentes. Uma personalidade simples, sineplites, que essa é a origem da palavra simplicidade, sineplites, sem pregas, não é fácil de encontrar. As pessoas com frequência são difíceis, complexas, precisamente porque não aceitam as suas próprias limitações e defeitos. Olha que interessante, né? Complexidade do ser humano. Deus é simples, Deus é simples. Os seres, quanto mais perfeitos eles são, mais simples eles são. E o ser humano, como tem essa possibilidade, né, de não ser veraz, ele pode se complicar cada vez mais, se torcer cada vez mais. Então, as pessoas com frequência são difíceis, complexas, precisamente porque não aceitam as suas próprias limitações e defeitos. Que bom seria se ao nosso lado vivessem pessoas transparentes, que se comportam de uma maneira límpida e direta, que não torçam as palavras nem as atitudes. A vida diária, ao invés de causar-nos a enfadonha sensação de um desfile de máscaras, seria como um pedaço do céu. Também é interessante esse comentário do desfile de máscaras, que às vezes dá a impressão que as pessoas o que fazem é estarem levando máscaras de um lado para o outro, a máscara de inteligente, a máscara de esperto, a máscara de bem-sucedido, a máscara... Então, muitas vezes nós podemos ter essa sensação que estamos vivendo num mundo falso, né? Num teatro. Machado de Assis, ele escreveu esse livro, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele faz um comentário muito, muito interessante. Machado de Assis, com essa ironia um tanto pessimista que o caracteriza, refere-se à simplicidade dos mortos. Nas suas Memórias Póstumas, fala de quem ele, agora defunto, era antes da sua morte, da sua mediocridade intelectual e filosófica. Eu era medíocre,
medíocre intelectualmente e filosoficamente. Mas depois da morte, veja só, talvez espante o leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Mas a morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, desfregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque, em suma, já não há vizinhos, nem conhecidos, não há inimigos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a força assim que pisamos o território da morte. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Que comentário pertinaz, agudo deste escritor. Fato, como nós nos preocupamos com a plateia, com o que os outros vão pensar. Outro grande inimigo da verdade é a covardia. E isso nos faz pensar, por exemplo, em Simão Pedro. Vocês conhecem esse famoso episódio da vida deste apóstolo que negou por 3 vezes Jesus Cristo, quando ele havia dito momentos antes e que seguiria Jesus Cristo por onde fosse, e ainda que se todos o abandonassem, ele não abandonaria. E aí Jesus profetizou que naquela mesma noite, antes do galo cantar, ele teria negado 3 vezes. E foi assim mesmo. E por que negou? Por medo. Medo de ser preso, como Jesus, medo de sofrer, se o prendessem e o torturassem, medo de passar um mau bocado. Então, muitas vezes nós não dizemos a verdade por isso. E por isso é preciso ter uma razoável fortaleza para pagar o preço da verdade. Pagar o preço da verdade. Será que eu estou disposto a passar um mau bocado e dizer a verdade? Será que eu estou disposto a ser humilhado, se preciso? Será que eu estou disposto a mudar de atitude? Que é outro sofrimento que nós passamos quando nós reconhecemos o nosso erro, que aquele comportamento não estava bem. Então, diz aquele ditado, reconhecer é ter que mudar. Se eu reconheço que não era correta aquela atitude, então eu vou ter que ter outra atitude, mas puxa vida, eu estou tão apegada a esse comportamento, a agir dessa forma, fazer isso, agora eu vou ter que mudar. O sofrimento da mudança é o sofrimento da verdade. Nós mentimos também por interesse, para obter algum benefício. É o caso dos corruptos, que para se enriquecerem, eles fazem o que for para alcançar esse objetivo, e fazer o que for é mentir, dissimular. O mesmo em algo pequeno, para não ter que sair da poltrona, sair do sofá,
Quando alguém solicita a nossa ajuda e nós dizemos que estamos com dor de cabeça, que estamos super cansados, quando não é verdade, que propósitos podemos tirar dessa meditação? Primeiro é esse: não vou mentir mais. Que grande propósito! Haja o que houver, vou dizer a verdade. Fiz, não fiz. Se eu fiz, eu fiz. Se eu não fiz, eu não fiz. Eu sei ou não sei. Eu fui ou não fui. Segundo propósito, vou procurar ser mais simples. Vou procurar tirar todas as máscaras da minha personalidade. Que máscara, quem sabe, que eu carrego junto comigo? Ou quais máscaras que eu as carrego? Vou deixá-las todas no armário, guardadas, e vou ter a alegria de não ter que encenar do começo ao fim do dia. Isso cansa muito, não é verdade? Então, ser quem nós somos do começo ao fim do dia é maravilhoso. Vou ser uma pessoa simples. Eu vou tirar toda a falsidade, até nos gestos, no olhar, nas posturas. Há muitas formas de fugir da verdade. Eu vou ser uma pessoa realmente simples. E estarei especialmente atento às mentiras mais graves, que são aquelas que prejudicam os outros, que causam um dano ao próximo. Então, se a mentira já em si já é um mal, a Igreja inclusive diz que não há nenhuma justificativa para se mentir. Que a verdade é tão importante para o ser humano, como eu dizia no começo, a verdade é a base da confiança. E sem confiança não há nenhuma relação humana de amizade, de amor, de família, de sociedade. Então, é importantíssima a verdade. Justamente por isso, não há nenhuma justificativa para se mentir. Então, eu vou, se nem nas mentiras pequenas é lícito que eu me deixe levar por isso, por essas mentiras, muito mais as mentiras que causam danos graves. Vamos terminar essa meditação olhando para Nossa Senhora, ela que viveu uma integridade maravilhosa. Nossa Senhora foi sempre de uma só peça. E simples, extremamente simples, e com uma simplicidade encantadora. A simplicidade encanta. E Nossa Senhora, tendo todas essas virtudes, ela pode ser uma grande ajuda para nós. Um grande guia, um grande modelo. Vamos olhar para Nossa Senhora e que, contemplando a ela, nós nos animemos diariamente a crescermos na sinceridade a cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.